Nessa parte, nós falaremos como escolher o N, em que N é o número de unidades experimentais. Ou seja, o nosso objetivo com essa aula é definir o número de unidades experimentais a serem utilizados no experimento. Uma das perguntas mais importantes que um pesquisador deve responder antes de começar o experimento é: quantas unidades experimentais eu devo utilizar? E a resposta dessa pergunta vai depender de diversos fatores, como por exemplo, qual o custo de cada unidade experimental, qual o retorno trazido pelo experimento, qual que é o nível de significância utilizado na área, qual é o nível de precisão possível, dentre outras. Para entender quanto custa a unidade experimental, a gente teria que pensar em quanto custa a aquisição em dinheiro da unidade experimental, se for o caso, ou o custo de oportunidade, que às vezes você poderia vender essa unidade experimental ao invés de levá-la para o experimento, às vezes o experimento vai impedir essa venda posterior. Quantas pessoas treinadas eu tenho disponível para trabalhar? Porque às vezes o número de funcionários capacitados para coleta de dados, para organização, manejo, ela é insuficiente para um número muito alto. Quantas unidades experimentais a minha equipe consegue conduzir? Então, a minha equipe, que às vezes o funcionário não coleta os dados, mas ele ajuda no manejo. E às vezes eu tenho uma equipe para coletar os dados, e aí eu preciso que ela vá lá com uma determinada frequência, e ela vai ficar um tempo lá coletando esses dados, que vai depender do N. Então, quanto que eu consigo? Então, e eu tenho que levar em conta o peso também, qual que é o retorno trazido para o experimento, porque se as expectativas grandes, né, viabilizem um aumento nos gastos, talvez possa ser interessante eu aumentar o número de unidades experimentais. Então, por exemplo, um experimento que você quer salvar uma espécie da extinção, então quanto maior o N, maior vai ser sua base genética, menos problemas de endogamia e problemas reprodutivos associados a isso você vai ter no futuro, né? Então, quanto maior a base genética, maior a chance de sobrevivência, inclusive quando houverem alterações ambientais que não são controláveis. Então, talvez justifique para a sociedade investir parte dos seus recursos na preservação de uma espécie. Um experimento visando a cura da câncer ou da AIDS, então, é um experimento que vai justificar gasto com mais unidades experimentais, porque o retorno para a sociedade é muito grande. Um experimento visando aumentar os lucros em 20%, 40% ou 60% é diferente, né? O quanto que você está disposto a gastar com unidades experimentais, dependendo do retorno possível esperado se você tiver um resultado significativo. De acordo com o Pimentel Gomes, na experimentação com plantas e animais, experimentos com menos de 20 unidades experimentais dificilmente vão dar resultados satisfatórios. O mesmo autor recomenda o mínimo de 10 graus de liberdade por resíduo. Então são exigências interessantes, vocês vão ver aos poucos por quê. Algumas revistas científicas exigem ao menos 4 repetições por tratamento. Essa é uma exigência que eu gosto bastante, eu acho interessante de certa forma. Desse modo, um experimento com 2 tratamentos poderia ter 10 repetições por tratamento, então sobraria o quê? 18 graus de liberdade por resíduo, né? Por quê? Se a gente tem 10 repetições por tratamento e tem 2 tratamentos, a gente tem 20 unidades experimentais. 20 menos 1, 19 graus de liberdade total. E tratamento a gente teria quanto? 2 menos 1, 1 grau de liberdade para o tratamento. 19 menos 1, 18 para o resíduo. Mas um experimento com 10 tratamentos e 2 blocos não poderia ter apenas 20 unidades experimentais, porque se a gente tem 10 tratamentos, 10 menos 1, 9. E do bloco 2 menos 1, se só tivesse 2 blocos, ficaria 1 grau de liberdade. Então, nessa definição aqui, esse aqui já seria um experimento não recomendável. E mesmo que tivesse 20 unidades experimentais, então aqui eu estaria ok, mas aqui não estaria recomendável. Aqui nem poderia ter apenas 2 unidades experimentais para tratamento, que é outro problema. Então, nessa recomendação também falharia. Então, mesmo que a gente tirasse, não tivesse bloco, a gente visse que não existia heterogeneidade e montou sem bloco, sobrariam 10 graus de liberdade. Então, atenderia aqui também.
Só que olha outro problema, que às vezes não é falado muito nos livros, mas algumas revistas elas barram o trabalho assim, e mais para frente talvez vocês entendam por quê. Ó, mesmo que eu tivesse os 10 graus de liberdade aqui, ó, 19 menos 9, 10, não tivesse, a área não era heterogênea, não necessitava bloco. A gente ainda vai falar melhor sobre isso, sobre bloco. Se você delineou com, você não pode mais tirar, porque você já restringiu a casualização. Mas a título de curiosidade, vamos ver se não tivesse sido delineado com blocos. Com 20 unidades experimentais e 10 tratamentos, você teria 2 repetições por tratamento. Então, 2 repetições por tratamento, se caísse ao acaso, é muito fácil de cair o que? Uma muito boa e uma outra muito boa para um tratamento, uma muito ruim para um e uma muito ruim para o outro tratamento. É muito fácil você achar diferenças significativas quando você tem 2 unidades experimentais apenas, diferenças que não existem. Então é muito fácil ao acaso 2 repetições boas caírem, 2 resíduos bons caírem para um, 2 resíduos ruins caírem para outro tratamento. Quando você começa a aumentar o número de repetições, essa probabilidade ela vai caindo de ocorrer. Por quê? Vamos supor que você tenha essa distribuição. Então, se você tem 2 só amostras caindo aqui, pode ocorrer de cair uma aqui, uma aqui. Pode ser que caiu também à direita do efeito da média mais tratamento. Ou se não tem efeito de tratamento nenhum, caiu à direita da média. Então, a média mais tratamento ó, viria para aqui, ó, ou para aqui. Porque você só tem 2 repetições. Então, a probabilidade disso acontecer é grande, né? Quando você começa a ter 4 repetições, é difícil de todas as 4 caírem muito à direita da média e você achar que você tem uma média aqui de tratamento diferente da média do seu experimento. Então, você tem um efeito ali de verdade. Então, quanto mais o número de repetições, mais, se não existir efeito de tratamento, mais ele vai se aproximar da média. Então, vai ser difícil quanto mais repetições, vai ser difícil delas caírem aqui com viés se não existe um efeito aqui. Agora, quando você tem muito poucas repetições, a chance de 1, 2, 3 caírem ali. Então, até 4 talvez não seja ainda, teria, não sei. Ó. Vai caindo aqui, ó. Uma região de maior tendência central é essa aqui. Essas aqui são mais raras de acontecer. Mas quando você tem um N muito pequeno, pode alguns tratamentos você dar esse azar. Então, sumarizando o que a gente viu até agora, o tamanho amostral do experimento influenciará seu custo. Os graus de liberdade do resíduo são principalmente dependentes do quê? Do modelo, tratamento, blocos, covariáveis, etc. E do número de repetições por tratamento. O modelo, por sua vez, depende dos objetivos. Então, tratamento, níveis ou fatores, né? E das condições experimentais. Existe heterogeneidade na área? Existe alguma variável quantitativa que eu possa corrigir como uma covariável? O custo do experimento, que depende do modelo estatístico, dos graus de liberdade do resíduo e das repetições por tratamento, ele vai ser importante na definição se a gente consegue ou não realizar esse experimento. Porque, ou seja, antes da gente decidir se vamos ou não realizar o experimento, pode ser interessante, de acordo com a modelagem, a gente ver se a gente tem como atender ao número de repetições por tratamento predefinido. E quanto seria? Seria aquele número 4? Eu vou mostrar uma tabela e algumas ideias a seguir que vão provar para vocês que nem sempre 4 repetições por tratamento vai ser o suficiente. E por que a gente vai focar nas repetições por tratamento? Pensa comigo, se a modelagem é rígida, pois depende dos objetivos, das condições experimentais, o número de unidades experimentais por tratamento, classe ou níveis de cada fator considerado, ele não é rígido, você pode aumentar ou diminuir ele. Só que o que acontece quando você aumenta ou diminui? Quando alto, o custo do experimento vai ser maior, podendo ficar de custo inviável. Agora, quando é baixo, embora você reduza o custo, você vai começar a criar problemas de estimabilidade das médias por tratamento.
Esses problemas de estimabilidade vão refletir tanto na soma de quadrados dos tratamentos, como na estimação da variância residual, que é a variação dentro dos tratamentos. Então, baixo número de graus de liberdade do resíduo também vai inflacionar a variância residual. Então, você vai ter vários problemas. Será então que 4 repetições por tratamento é sempre o ideal? Ou não teria uma forma da gente descobrir isso? A tabela abaixo traz a diferença mínima significativa em porcentagem da média para o teste Tuck ao nível de 5% de probabilidade em ensaios em blocos casalizados com diversos coeficientes de variação. Então nós temos aqui 2 tratamentos, 4 tratamentos e 8 tratamentos. E aqui nós temos o número de repetições por tratamento. Então 8 repetições, 6 repetições e 4 repetições. E aqui nós temos o CV, o coeficiente de variação do experimento. Então, de 10%, 20% e de 30%. Agora vamos olhar o que acontece com a DMS, a diferença mínima significativa, em porcentagem da média, quando a gente oscila esses valores. Então, se a gente tiver 2 tratamentos apenas e 8 repetições e um CV de 10%, a diferença mínima significativa precisa ser 11,8% da média. Então, se você tiver uma média de 100, você precisa de 11,8 de diferença entre os tratamentos para você achar a diferença significativa nessa variável. Agora, olha o que acontece quando você tem um experimento que o CV é de 30%, você tem 8 tratamentos e apenas 4 repetições por tratamento. Se a média fosse de 100 para essa variável, a média encontrada, então você precisaria da diferença mínima significativa entre os tratamentos ela ser de 71,2%. Então 71,2% é assim, absurdamente grande a diferença para você conseguir rejeitar H0. Então você no experimento assim, montado nessas condições, com 8 tratamentos e apenas 4 repetições e um CV alto, assim, o que aconteceria? Você tem muita chance de, usando um teste rigoroso, um nível de significância de 5% de probabilidade, você tem uma chance muito pequena de encontrar diferenças significativas, mesmo que elas existam, porque elas precisam ser muito altas para não ser atribuídas ao acaso. Então, o controle de variações experimentais é interessante, porque olha só, quando a gente sai de um CV de 30, vai para um CV de 20, aí esses valores já ficam um pouco mais equilibrados. Se a gente tiver um experimento com um CV de 10, olha só que interessante. É muito mais fácil, caso existam, eu encontrar essas diferenças, né? Então, diferenças menores eu consigo detectar. Agora, quando eu tenho um experimento com muito poucas repetições por tratamento, um grande número de tratamentos e ainda tem um CV alto, ficará difícil encontrar diferenças significativas, mesmo que elas existam, mesmo que a gente tivesse feito uma simulação de dados e incluído ela lá, e aqui com base em cálculos teóricos, que eu ainda vou falar sobre eles. Então, tanto a ideia desse assunto, quanto essa tabela de dados, a completa você vai encontrar no livro do Pimentel Gomes, curso de Estatística Experimental, 15ª edição. Então eu peguei apenas alguns CVs, lá tem um número maior de coeficiente de variação, e a ideia também veio dessa parte. Então, tanto no livro do Pimentel Gomes, quanto no livro do Zimmermann, existem algumas soluções para você poder encontrar o número de repetições que você deveria utilizar no experimento. Eu vou apresentar aqui a equação mostrada no Zimmermann. No livro do Pimentel Gomes tem outras equações, outras formas de se encontrar. Tem uma fórmula bem parecida com essa também do Pimentel Gomes, que utiliza um f aqui, e no cálculo ele coloca, mas na verdade elevado ao quadrado. Então acaba penalizando um pouco mais, porque o f tabelado sempre vai ser maior do que
1, então acaba exigindo um pouco mais de repetições, talvez com um fator de correção. Mas por que eu gosto bastante desse aqui? Ó? É porque se a gente pegar a DMS ou DHS do Tuck, por exemplo, e pensar que ela é o quê? Q que multiplica o desvio padrão dividido pela raiz de R. Então, nós podemos calcular a DMS a partir disso aqui. Só que, se a gente parar para pensar, a DHS ou DMS ela também poderia ser expressa de uma outra forma. Qual que seria? P vezes M, em que M seria a média. Então, e o P poderia ser o quê? O P poderia ser um valor que vai de 0 até 1, em que 1 é 100% e 0 é 0%. E aí esse valor que eu vou escolher, que sempre vai ser maior do que 0, porque senão não faria sentido, não teria diferença, mas ele pode no máximo chegar até 1, ele vai ser, poderia ser até mais sim, mas também não faz muito sentido. Vocês vão ver por quê. Ele vai nos indicar, por exemplo, se a gente escolher um P de 10, de 0,1, por exemplo, ó, 10%, 0,1 vezes, vamos supor que é uma média de 800. Então, ele vai dar uma DHS ó, de 80, que é o quê? 10% da média. Então, eu poderia ter um experimento em que, se eu encontrasse, eu espero encontrar, às vezes, uma diferença pequena ali. Ó. Se eu tiver muito sucesso e conseguir uma diferença de 80, encontrar essa diferença significativa, já me compensaria, talvez, fazer as mudanças necessárias para implementar esse tratamento. Então, pode ser vantagem para mim. Se eu tenho duas equações com o mesmo item, então quer dizer que essa parte aqui ó, pode ser igualada a essa parte, que é o que foi feito aqui. Ó. Então, a média multiplicado por essa porcentagem da média, para a gente ter essa DHS, é igual pode ser igualada à DHS que a gente obtém com o Q tabelado, com o desvio padrão e com o R. Então, o que quer dizer? Quer dizer que eu posso passar o R para cima e passar o PM para baixo, ó, que foi feito aqui. Ó. Essa aqui estava desse lado, passa para o outro lado, estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando, e o que estava aqui ó, multiplicando, passou para o outro lado dividindo. Né? Então, e aí, o que acontece? Então, eu tenho aqui o que? A raiz de R igual a isso. Então, eu já poderia encontrar o R, né? Olha, basta eu passar o quê? Se aqui está a raiz, eu posso levar todos os itens do outro lado ao quadrado. Então, por quê? Eu levo do lado de cá e do lado de cá tudo ao quadrado. Ó. E aí não muda a equação. Então, o quadrado da raiz, eu corto a raiz, tiro a raiz. Então, R é igual ao quadrado do Q, ao quadrado do S, o quadrado do P e o quadrado do M. Só que se a gente parar para reparar, o S dividido pelo M é o que? Eu poderia ter um quadrado só aqui juntando os dois. E o S dividido pelo M é o que? O nosso CV. Então, CV ao quadrado fica mais fácil ainda porque eu já tenho vários experimentos que eu sei o CV que se costuma encontrar naquele tipo de experimento. Então, fica muito mais fácil de eu teorizar. Por quê? Porque eu quero encontrar qual R que eu devo utilizar antes de eu começar o experimento, porque senão não faz sentido. Eu já tenho que delinear o experimento com aquele R. Então, eu poderia pegar o CV esperado para esse tipo de experimento, para essa área, esse tipo de característica que a gente está trabalhando, multiplicar pelo Q tabelado elevado ao quadrado e dividir pelo P elevado ao quadrado, que é essa diferença que eu esperaria encontrar em porcentagem. Então, é muito fácil de eu, em teoria, eu obter um valor razoável aqui para o R, em que eu conseguiria, se existir essa diferença de P, eu encontrar ela. Só que tem um problema. Se você lembrar do Q tabelado, ele depende do quê? Ele depende do nível de significância, que vamos supor que a gente vai trabalhar com 5%, mas nos outros argumentos ele tem o grau de liberdade do tratamento, mas aqui não é grau de liberdade, aqui é o número de médias a serem comparadas. Então, vamos chamar aqui de T maiúsculo, poderia ser o I maiúsculo. E também a gente vai ter o número de graus de liberdade do resíduo. Então, não é
aqui não é grau de liberdade de tratamento, no primeiro argumento ele é o número de tratamentos. E no segundo, né? E no terceiro argumento aqui, ó, para a gente encontrar na tabela, é o número de graus de liberdade do resíduo. Só que o número de graus de liberdade do resíduo vai depender do tratamento, que é fixo, que a gente já quer delinear, mas o R não, ele varia. Então, uma vez que a gente encontrou o R, pode ser que ele não seja o mesmo R que a gente usou para encontrar esse Q. Então, como é que a gente soluciona esse tipo de problema? Tem que ser por algum método iterativo. Então, tem que fazer as iterações. Por quê? Ó? Vamos supor que eu comece com R igual a 4, que seja sempre meu chute, começar com R igual a 4. É um bom chute. E aí, com esse R igual a 4, tem que calcular o quê? O quê? Ó, esse aqui vamos supor que seja pré-determinado, fixo. Esse aqui vamos supor que seja pré-determinado, fixo. Agora o R eu comecei com 4 e o Q, esse R vai me influenciar os graus de liberdade do resíduo. Então eu vou ter aqui 5% que não vai mudar, mas eu vou ter graus de liberdade, eu vou ter o número de tratamentos e vou ter os graus de liberdade do resíduo. Aí isso vai mudar. Mudando esses graus de liberdade do resíduo, muda o Q. Mudando o Q, muda o R que vai ser encontrado. E aí, mudando o R, muda o grau de liberdade do resíduo, que muda o Q. Então eu vou fazendo isso até que nessas iterações eu continue fazendo e sempre volte no mesmo grau de liberdade do resíduo, no mesmo Q e no mesmo R. E aí, se eu conseguir encontrar essa situação em que as iterações não modificam os valores mais de R, eu finalizo o meu algoritmo. Ó, aqui está escrito isso. Ó. O problema desse cálculo é que o número de repetições influencia os graus de liberdade do resíduo e, portanto, o Q tabelado, o qual aparece na fórmula. Se R depende de Q e Q depende de R, o resultado só pode ser obtido de forma iterativa, com solução aproximada. Outro agravante é o fato dos resultados para o R serem obtidos em valores do conjunto dos reais, ou seja, tem casas decimais, e ter de ser transformado para inteiro. O que eu faço nesse caso para montar aqui? Eu arredondo para cima, porque se tiver assim, deu 4,2 repetições, o mais próximo não é 4? É, mas com 4, se eu arredondar para baixo, eu vou estar tendo que aceitar uma diferença maior do que a que eu previ, esperar uma diferença maior que eu previ anteriormente. E para mim conseguir, se existir o efeito, eu conseguir rejeitar H0. Então, eu prefiro arredondar para cima, mas você poderia montar o algoritmo de uma forma diferente, correndo um pouco mais de risco. Qual risco você poderia correr? De você existir a diferença, mas ela ser baixa e você usar muito pouca repetição, e mesmo existindo você não encontrar ela. Então, você pode, nesse caso, aumentar problemas do erro do tipo 2. Para evitar problemas, o que acontece? Sugiro você arredondar para cima. O link abaixo redireciona para uma tabela que tenta solucionar de forma iterativa o número de repetições, mas depende do conhecimento de um CV esperado. Então você tem que saber um CV esperado para aquela área, né? E de uma expectativa de diferença honesta significativa entre os tratamentos, que se é 10% que você espera da média. Então isso é muito fácil de fazer. Você poderia olhar outros experimentos que encontraram diferença significativa e qual era essa diferença e qual o CV desses experimentos nessa área. Nem todos essa diferença em porcentagem da média que você poderia ver nos outros experimentos. E é interessante porque aí dá para você, em porcentagem da média, dá até para você comparar coisas um pouco mais diferentes, utilizar de base, né? Para tentar encontrar um valor aí para R. Por quê? Isso também não é uma coisa perfeita, né? É uma solução para evitar você gastar dinheiro e não obter um resultado errado, mesmo você investindo e fazendo toda a pesquisa. Então, para você trabalhar da melhor forma possível, economicamente, né,
exagerar também no número de repetições e gastar mais do que você precisa. Tem alguns experimentos que a repetição é muito barato, então, e o experimento não causa nenhum tipo de dor, malefício animal, então não teria problema nenhum. Mas tem alguns experimentos em que a repetição é cara ou você tem algum prejuízo ao animal, então isso tem que ser bem avaliado para você não exagerar no R também. Então tem os pontos negativos de um R alto. Então nem todos os valores poderão ser obtidos, pois a tabela utilizada para a obtenção do Q é limitada. Então a gente tem um problema no algoritmo que eu vou direcionar vocês aqui, porque eu não tenho uma Q infinitamente completa. Então quando vai para valores muito altos, em que eu não tenho os graus de liberdade de resíduo para aqueles valores, às vezes não iria para aquele número de repetições. Mas as iterações, elas fazem, às vezes tem que subir muito para depois descer até chegar no local final. Então as iterações elas têm esse comportamento às vezes. Então pode ser que em alguns casos, elas, por falta de elementos nessa tabela minha, a gente não consiga encontrar soluções. O que você pode fazer? Você pode melhorar a minha tabela e fazer uma mais completa. Vai buscando na internet outras tabelas mais completas e vai completando. Então algumas iterações podem cair em espaços amostrais desconsiderados na tabela. Então aí acaba cortando o resto da iteração. Outra coisa que você poderia fazer, às vezes, utilizar uma tabela diferente, utilizar, ver no livro do Pimentel, ver em outros livros e buscar alguém que faça essa mesma abordagem, mas em cima de uma outra tabela, inclusive, para você poder utilizar os recursos talvez de p-valor agrupar com os recursos de distribuição e de p-valor disponíveis nesses softwares de planilha que às vezes você nem precisaria da tabela. Aqui está a minha tabela, eu coloquei inicialmente 3 tratamentos, 0 blocos, um coeficiente de variação de 20% e uma diferença de 30% da média. E aí o número de repetições que eu cheguei foi em 6. Aqui a tabela estudantizada que a gente utiliza para o teste Tucker lá. Então aqui está o número de tratamentos e aqui está o número de graus de liberdade do resíduo. Então vocês podem ver que só dá para, nessa tabela do jeito que eu fiz, se quiser acrescentar o 2 aqui na frente e modificar ela, você pode, é só ir na fórmula lá que tiver índice e aumentar ela aqui para o 2 também. Eu coloquei do 3 ao 10, então só daria para você brincar entre esses valores, que senão você vai fugir. E aí, uma vez que você colocou aqui os valores, ele faz as iterações. Ele começa com um chute de um R igual a 4. Depois ele vai lá e calcula os graus de liberdade para esse R. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai lá e pega aqui, que é o número de tratamentos vezes o número de repetições, né? Menos o número de tratamentos, porque ambos têm menos 1, então menos 1 com menos 1, com menos 1 se anula, né? Aí do bloco que você tem que colocar uma condição aqui, eu vou passar essa planilha e depois vocês verificam. Você tem que pôr uma condição para, se tiver maior que 0, aí ele considerar os graus de liberdade do bloco também, na hora de calcular os do resíduo. Então, uma vez com o grau de liberdade do resíduo, que vai determinar a linha 9. Então ele vai buscar aqui, ele vai buscar com quem? Com tratamento 3. Então, tratamento 3, linha 9, 3,948. Então tem uma função que chama índice, que eu pego toda essa planilha aqui e peço para buscar na linha igual aos graus de liberdade do resíduo e na coluna aqui, como se fosse na 3, equivalente a essa 3 aqui. Mas como ela é a primeira, no meu índice eu uso o número que tiver aqui em cima menos 2. Então a primeira aqui, que corresponde à terceira, a segunda corresponde à quarta. Então é basicamente isso. Aí ele busca os valores aqui, ele faz a primeira rodada. Na primeira rodada ele já encontrou um número de repetições 7. Aí ele muda os graus de liberdade do resíduo, já passou a ser o quê? 18. E o Q para ela passou a ser o quê? 3 tratamentos, 18 do 3,948.
3,609. E aí 3,609 vem para cá e aí ele tenta encontrar o R pela fórmula que a gente mostrou, né? Que é o quê? Que é o arredondamento para cima. Eu pedi para arredondar para cima, eu falei com vocês poderiam pensar de uma outra forma, menos rigorosa, do quadrado do Q, aqui de cima, do último Q encontrado, o quadrado vezes o quadrado CV, dividido pelo quadrado da diferença que você está aceitando que você vai encontrar. Ele encontrou de 6. Aí o que acontece? Quando ele encontrou de 6, os graus de liberdade do resíduo foram para 15. Aí ele achou um Q de 3,673. Esse Q permitiu voltar num R de 6. É o R de 6, grau de liberdade 15. Então a partir daqui não mudou mais. Entendeu? Então não mudou mais. Eu ainda fui rigoroso porque eu poderia tentar pensar aqui, não mudou mais na segunda vez, 2 vezes sem. Eu poderia parar aqui, terceira rodada, repetiu a segunda rodada. Eu poderia usar como critério e parar por aqui. Mas isso me dá mais trabalho de programação e o processamento não é tão pesado aqui, então eu pedi basicamente para ele pegar o maior número de repetições encontradas lá no final, no número de linhas que eu tenho disponível aqui, lá no pé do 99. E por que eu pedi o maior em vez de... Porque tem alguns casos aqui em que você chega num valor de grau de liberdade de repetição que você não consegue convergir num único, pelo algoritmo que eu fiz. E tem alguns casos raros em que ele fica jogando do 3 por 14, 14 por 13, 3 por 14, 14 por 13, aí você fica indefinidamente. Eu preferi ser mais rigoroso e pegar o R maior. Então aqui está ficando o quê? 3 vezes 6, 18. Então eu atenderia aquele critério, por exemplo, de mais do que 4 repetições de tratamento. Atenderia o critério de grau de liberdade do resíduo maior que 10. Mas ficaria até com menos unidades experimentais do que aquele número de 20. Mas tem fundamento relacionado. Mas quando que você poderia talvez trabalhar nesse caso esperando uma diferença mínima significativa de 30%? Num caso em que cometer o erro do tipo 2 não fosse tão problemático, mas cometer o erro do tipo 1 fosse. Então fosse muito caro você mudar de um sistema para o outro, de um tratamento para o outro, caso você optasse sair do controle para um alternativo. O ganho com essa mudança não é tão alto nessa variável, não é uma variável primária que mais traz receita para o seu sistema. Então poderia ser uma alternativa você aceitar uma diferença dessa e trabalhar com esse número de repetições. Mas vamos supor que é um ajuste fino, uma variável que traz muita vantagem em receita ao sistema, mas o custo para mudar de tratamento de um para o outro não é tão alto assim. Então, nesse caso, se você errasse, falando que tem diferença quando não tem, você teria custo, mas não seria tão alto. Mas se você deixar de aproveitar essa oportunidade e existir esse ganho e você não detectar ele, aí seria muito custoso você. Então você poderia pensar em uma diferença menor, de 10%. Aqui não conseguiu rodar, vamos tentar 11. Por que não conseguiu? Porque foi grau de liberdade de resíduo 153, eu não tenho esse. Vou trabalhar com 8, também não deu. Às vezes pode no menor ter um resultado até melhor, mas geralmente vai ser maior. Então com 14% eu já conseguiria. Talvez eu conseguiria 10 como se eu tivesse um CV menor nesse experimento, né? Vamos supor aqui, 10. Eu conseguiria, mas olha só, mesmo com CV metade daquele anterior, para achar uma diferença, pensando numa diferença significativa de 10% da média, e eu querer detectar ela, eu já estaria esperando, caso ela exista, né? Caso ela não exista, eu também não vou detectar. Mas o que eu quero é detectar ela caso ela exista. Então eu estaria falando ali de 13 repetições por tratamento. Vamos voltar para o 20 que estava de CV e pegar para um 15 aqui, 21 se eu tivesse um CV alto assim, não tão alto, médio, né, de 20, e
uma diferença esperada de 15. Vamos passar para um CV de 30. Aí já vai ficar um pouco mais difícil as coisas, porque o grau de liberdade do resíduo está ficando alto. Então, talvez se eu aumentar o tratamento aqui eu consiga. Vamos ver aqui. Não, também não consegui não. Vamos tirar o grau de liberdade do resíduo aqui só para conseguir fazer isso. Então, essa tabela tem as suas limitações por conta do número de graus de liberdade de resíduo que eu consegui, que é só até 100. Então, para você conseguir um resultado melhor, porque ela oscila até, ela não é que ela vai ficar com 95 repetições, não vai chegar nisso, é porque as iterações elas fazem oscilar muito, né? Então, não, aqui até piorou, né? Vamos voltar para 0 e vamos voltar para 3 tratamentos e vamos mudar aqui para 25%. 20%. Não vai dar para a gente trabalhar com, por enquanto não. Se você quiser melhorar essa tabela, você pode, aumentando, buscando outras tabelas na literatura ou softwares que forneçam. Eu já posso fazer isso de uma vez para você. Então aqui a gente tinha lá de 1 até 100 os graus de liberdade do resíduo e de 3 até 10 o número de tratamentos. Eu mudei aqui para 2 até 10. Para caso você queira utilizar, geralmente com 2 você não vai usar o teste Tuckey, mas para ficar na mesma forma de comparação, vamos mudar agora para aquela fórmula funcionar melhor, por causa das iterações, para até 1000 graus de liberdade do resíduo. Eu vou rodar no SAS aqui para ele gerar as tabelas para a gente. O que eu gostei muito quando eu fui buscar essa forma de conseguir melhorar a nossa tabela no SAS vai demorar um pouco, foi que o número de casas decimais que ele retorna para a gente tem muito mais precisão do que aquelas 3 que a gente encontra em tabelas gerais. Isso vai ajudar a gente no sentido, talvez, de algumas interações que poderiam cair ou de arredondamento do bloco errado. Aqui a gente vai ter mais precisão. E vamos ter até 999 mil. Então, temos as nossas tabelas aqui. Algum tempo depois, então até 1000 graus de liberdade do resíduo, coloquei os dados e mudei as fórmulas aqui para corresponder. Então aqui eu fui muito exigente, né? Coloquei CVs altos, vamos ver até quanto que dá para mim colocar. Vamos com um CV de 90%. Aí até para esses dados não daria. Vamos aceitar aqui 168 repetições. Então, se você tiver um CV absurdamente alto, que não faça sentido o experimento, geralmente não vai ser aceito em revista nenhuma, né? Não tem nada que você... quase que não vai existir essa diferença que você vai conseguir detectar, né? Com um R, número de repetições por tratamento razoável. Então, vamos colocar aqui uma diferença de voltar para de 30%. Nós vamos começar a reduzir o CV aqui para 10%. Aí já precisaria de 4 repetições de tratamento, 9 graus de liberdade. Vamos subir no CV, era o CV de 30 que estava o problema, aí já precisa ver de 30, já precisaria de 13 repetições. Vamos ver aqui vamos diminuir a diferença, ser mais exigente, 26, 10. Vamos supor que eu quisesse detectar diferenças significativas caso elas existissem, diferenças entre tratamentos, mesmo que fosse apenas 1% da média dessas diferenças. Também não conseguiria. Vamos ver aqui, precisaria por mais para verificar aqui qual R aqui, mas para 10% precisaria com um CV de 30, 100 repetições por tratamento. Vamos começar a aumentar aqui o número de tratamentos. 5 tratamentos, 10 tratamentos. Então, dá para brincar, aumentar ainda mais essa tabela, mas é umas coisas irreais pra gente, né? Então, o que a gente está acostumado é o quê? Buscar controlar ao máximo. Então, às vezes você tem experimento ali, você não está entendendo porque a revista falou que o seu CV era muito alto, mais de 30%, e às vezes ela não quer
aceitar o trabalho, né? E o trabalho não significativo. Aí você acha que é viés de publicação. Mas às vezes, ó, vai ser difícil, ó, mesmo que você tivesse existisse para aquela variável, né? Variações altas e você aceitasse que você vai trabalhar pensando que em encontrar uma diferença que possa existir de 40%, né? Tem variável que você já sabe, no homeopático, você vai esperar 40% da média de resposta no homeopático. Ah, para que você vai fazer isso? Não sei, né? Então, muda muito, ó, 50%. Então, para você poder, se você esperasse os 50% da média, você poderia trabalhar com 7 repetições. Mas se você quisesse detectar diferenças, caso elas existissem, 10%, ó. Então, e se fosse 2 tratamentos só? Aí já fica um pouco mais fácil. Vamos para 20% de coeficiente de variação, 10% de coeficiente de variação, 9 repetições cada um. Para essa diferença de 10%. Vamos voltar para diferenças de 30%. Então, mesmo que a diferença exista, se ela é muito pequena, pode ser que você não consiga detectar, principalmente se o CV é alto. Você pode precisar de um número muito grande de repetições para detectar caso ela exista. Então, isso aqui é bom para vocês brincarem. Se você quiser fazer um comando no SAS para já verificar para você, se entrar com os valores e ele te falar o número de repetições, você pode criar uma tabela, chamei aqui de interações, falei aqui o número de tratamentos, eu escolhi 3, posso mudar a qualquer hora aqui, a distância 30% em relação à média, o CV eu coloquei 20%, tudo pode mudar aqui, o chute eu coloquei para sempre começar com um valor de partida de 4 repetições por tratamento, o alfa eu escolhi 5% de probabilidade, aqui ó, diferente do de utilizando a tabela, que eu teria que pegar a tabela de 1, de 5, aqui eu posso brincar com o alfa que eu quiser. Então, porque o programa ele vai gerar para mim os valores. Então, dá para fazer muito mais coisa. Você também tem que tomar cuidado com o que você faz, né? Para não acabar extrapolando e fazendo alguma coisa conceitualmente errado. Escolhi baseado nisso. Aqui eu coloquei um R0 e o R1. O R0 vai ser o número de repetições da rodada anterior, e R1 vai ser atualizado naquela rodada, né? Então a gente tem aqui um loop que vai fazer até 100 interações. Só que eu criei dentro do loop um break que é, ó, se o R1 foi igual, o número de repetições dessa rodada foi igual ao da rodada anterior, então deixe o loop. Então, leave. Então, vamos lá. De 1 até 100, os graus de liberdade coloquei. Aqui eu não pus a possibilidade de blocos, eu coloquei aqui tratamento, vezes repetições de tratamento, menos tratamento. Poderia pôr tratamento em evidência, não quis. Aqui vai ter o que tabelado. Então nós vamos entrar com o argumento range. Poderia ser um outro tipo de distribuição. A gente quer a amplitude estudentizada, esse é o código dela. Aqui a gente vai entrar com menos alfa e aqui a gente vai colocar os graus ao contrário, né? Grau de liberdade do resíduo, porque é o que entraria na linha da tabela, não sei porque em alguns programas a coluna antes da linha, né? Geralmente a gente usa a linha antes da coluna, então aqui talvez estaria mais certo. E aqui é o número de tratamentos. O R1 vai ser calculado como? Vai ser o arredondamento. O arredondamento geralmente é round, só que aqui eu quero arredondar para cima, então é a função teto. Então teto, e aí eu não especifiquei nada para casos decimais, então ele vai arredondar para números inteiros para o limite superior. Aqui eu tenho a função, que é o CV vezes Q dividido por D. Como tudo é elevado ao quadrado, eu também posso resolver elevar ao quadrado. E aí depois dentro da função de arredondar. Então nós vamos ter o R modificado e vamos ter um output que vai gravar o que foi feito até aqui, dentro da rodada.
E aí, se eu quiser só gravar o último valor, era só pôr output fora do loop, depois do end aqui. Mas eu quero ir gravando todas as rodadas. Então, output. E aí, se o dessa rodada for igual ao da rodada anterior, então eu não faço sem interações, eu já paro por aqui mesmo. Já deixo o loop. E aí, depois que eu termino essa condição, ó, porque pode não ser igual ao da anterior, aí eu faço o da anterior deixar de ser o da anterior e passar a ser dessa. Por quê? Aqui em cima eu já vou gerar um novo R1, porque eu vou mudar de rodada, então o da atual vai ser o da anterior. É um pouco confuso para quem nunca programou, mas à medida que você vai mexendo, você vai apanhando o costume, vai ficando mais fácil. Aqui o procprint e o run. Esse procprint vai fazer imprimir os resultados para a gente. Então, vamos rodar uma aqui para a gente familiarizar com os resultados. Então, ó, começou com um R0 lá de 4. Aqui já mostra a primeira iteração que mudou para 7. Depois na segunda mudou para 6. E na terceira continuou em 6 e saiu do loop. Então ele passou pelo inicial 4, foi para 7 e depois parou em 6. E então a gente trabalharia com 6 repetições, 3 tratamentos e 15 graus de liberdade do resíduo. Obrigado, até a próxima.